Olá, tudo bem? Mais uma vez a gente chegou no nossa aula. Essa é a última, módulo 3, aula 4. E eu queria lembrar por onde que a gente passou. A gente viu abordagem, objetivo, metodologia do ensino religioso. A gente falou sobre gamificação na última aula. E hoje a gente vai falar tanto de dinâmicas de jogos em grupos de forma educativa e também sobre a parte de recursos tecnológicos, tá bom? Então, reuni dinâmicas e recursos de tecnologia numa só aula, tá bom? Essa aqui a gente vai passar dois temas juntos, tá bom? Mas vamos lá. O que seriam dinâmicas de jogos em grupos educativos? Eu gosto muito de usar esse recurso, me ajudou muito, tanto para o ensino médio, às vezes quando a aula, né, do ensino religioso parece mais desafiador, mas quando você começa com uma dinâmica, isso cria laços, cria trabalho em grupo, às vezes eles estão várias aulas sentados, um atrás do outro, né, por conta de algum conteúdo que vários professores deram ao longo do dia que precisou ficar dessa forma. E quando a gente chega com uma aula diferenciada, ao ar livre também, isso causa um impacto muito positivo nos nossos alunos. Então, os jogos interativos, dinâmicas de integração, elas vão promover uma participação ativa dos alunos, vão fazer outras atividades, uma outra dinâmica de aula, né? Estimula a aprendizagem e o trabalho em equipe. Mas a gente sempre tem que lembrar que a dinâmica não é o fim, mas é o meio, e precisa ficar claro, quando a gente termina a dinâmica, por que a gente aplicou essa dinâmica. Não dá para dizer assim, é para ficar legalzinha a aula. Não, ela precisa acontecer para um propósito. E a gente precisa entender, será que essa dinâmica é para esse público, serve para essa idade? Eles vão entender, eles vão fazer a relação? Então isso é muito importante. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, enfim, são infinidade de exemplos, mas eu trouxe alguns. Um deles é o quebra-gelo. Não sei se vai, por exemplo, tinha uma aula que ia falar sobre o plano da salvação. Então eu começava com um vídeo de um pedido de casamento na Disney, e que envolvia interpretação, gente pulando, saltando de um lado para o outro. E eu colocava ali, depois eu pedia para. Daí juntava, né, um quebra-gelo com uma interpretação, escolhido um menino e uma menina, na verdade, dois casais, né? E eles deviam pedir um casamento, entre aspas, né, para o outro ali, e o grupo deveria escolher qual dos dois foi melhor. E daí disso fazia um paralelo todo que a Bíblia apresenta a aliança de Deus com o seu povo como um casamento, e a aula ficava riquíssima justamente por conta desse quebra-gelo, né? A forma de fisgar o aluno com algo que é mais do dia a dia dele e que poderia se tornar ali uma bênção para ele, né? As dinâmicas em grupo, elas são muito importantes também, porque daí você trabalha toda todo o grupo de alunos. Esse, por exemplo, aconteceu no ano passado, onde foi trabalhado a questão do bullying, e eles recebiam rótulos na testa, então dizendo, olha, eu pareço ser uma pessoa antipática, me ignore. Então tinha que reagir no grupo deles conforme estava etiquetado. E, nossa, é super rico trabalhar isso, né? Como a gente coloca tarja nas pessoas sem querer ir até elas, conhecê-las verdadeiramente, né? Então, enfim, dá uma infinidade de ideias aí, né? Uma dinâmica de grupo para falar sobre o bullying, chegar numa história bíblica, né, sobre julgamento, como Jesus diz, né, para não julgar os outros dessa forma negativa. Então, super, super interessante. Há jogos educativos também que eu quero finalizar, eu quero começar com ele, para relembrar, para lembrar algum objetivo que eu quis que ele aprendesse, né? Então, essa é uma forma de jogos educativos. Aqui você tem um construído, mas há jogos também que você compra e são jogos educativos, bem interessante. As simulações também, essa aí foi um trabalho interdisciplinar,
onde os alunos construíram uma cidade medieval e cada sala, cada turma era responsável por uma parte da sociedade da época. Então foi muito legal, os alunos interagem e conhecem muito, né? Mergulha na história, ou na disciplina, no conteúdo. O trabalho em grupo também, isso daí eu não preciso nem dizer o quanto isso colabora, ajuda, estimula. Claro que essa dinâmica e outras dinâmicas de aula, a gente precisa ter o equilíbrio para que todos possam participar e se nem todos estão envolvendo, que estratégia a gente pode ter, né, para o envolvimento de todos. A dramatização também, essas são crianças da educação infantil dramatizando a história do Thanksgiving. Eles já são, né, do projeto bilíngue, então dramatizar e apresentar isso para outras pessoas é bem importante. E por último, os recursos tecnológicos que a gente pode usar, mas eu já vou entrar nele, né? Tanto é que não tem nem foto aí. Mas é o seguinte, ó, as dinâmicas também, a gente pode lembrar de dinâmicas de contato físico. Existe, por exemplo, a do fruto podre, eu não vou conseguir explicar aqui, mas envolve, você pode pesquisar na internet, envolve um enganchado no outro, né? E isso, então assim, você vai chegar a fazer uma aplicação ali que o aluno vai guardar aquilo, mas veja como o aluno aprende outras coisas, como a forma de se socializar, de olhar no olho, de conversar, de poder fazer inúmeras coisas, tá? De negociar, de olhar para o outro de uma forma que ele não tinha visto antes. Então, a dinâmica é muito interessante, eu gosto muito dela disso. E também há dinâmicas que podem ser voltadas para terapia em grupo, talvez você precise de ajuda de algum psicólogo, mas há um que me chama muita atenção quando vai trabalhar a respeito do quinto mandamento, honrar pai e mãe, enfim, outros assuntos também que podem ser trabalhados, a história pessoal de vida. Você coloca um papel escrito pai e outro mãe, e começa com você explicando que as pessoas vão contar a história do pai e da mãe na primeira pessoa, ou seja, como se fossem elas, e começa com você. Então você conta a história como se você sendo seu próprio pai, depois você sendo como sendo a sua própria mãe, e no meio você diz o que recebeu dos dois. E os alunos começam e assim de forma voluntária, eles vêm, eles começam a compartilhar a história, e é muito interessante como um começa a conhecer o outro. Agora eu entendo porque fulano é desse jeito. E as lições em cada história dá para fazer um comentário, e enfim, o tempo não dá para dizer tudo aqui, mas é muito importante. O jogo da ética, por exemplo, também. Um tempo atrás, eu precisava, uns 7, 6 anos atrás, eu precisava de uma introdução por um assunto que era sobre ética, muito distante do aluno, do ensino médio. Então, eu pesquisei na internet, achei algum educador que ele escondia quem era a pessoa, e para as pessoas que eram más, como Adolf Hitler, por exemplo, ele colocava alguns, algumas características, entre as positivas que ele tem, escondia tudo que ele tinha de negativo. E de pessoas boas ele fazia o contrário também. Então as pessoas começavam a escolher por falta de informação. Então, isso dá para trabalhar a questão de ética, e daí eles teriam que salvar, né? Desses, sei lá, 15, eles deveriam salvar 7, né? Só teria remédio para 7, quem que eles salvariam? E daí cada um tem uma pontuação. Então, isso é bem interessante. Dinâmicas de rua, brincadeiras de rua, a gente pode resgatar e trazer lições também. Olha, essa aqui a gente pode talvez entender como dinâmicas de rua, né? Brincadeiras de rua, melhor dizendo. Por algum motivo não está passando aqui, mas enfim, veja que são universitários, tá? Uma dinâmica para construir, lançar um projeto para eles, foi bem interessante. Eles tinham que andar no colchão, né? Ninguém podia cair para fora. Então, quantas lições dá para perguntar para eles, né? O que vocês levam sobre isso? A gente tem aqui também essa dinâmica da ética que eu falei para vocês, então eles têm que escolher, veja ali ó, na mesa está escrito
sobre a pessoa, eles têm que escolher, pega o adesivo, cola ali, isso tudo gera uma expectativa. Aqui eu estou ensinando sobre pioneiros cristãos, né, que levantaram a igreja adventista, enfim. Então, uma forma de você conhecer os personagens aqui já é a mesma dinâmica, só que com adultos, também está passando. Mas de vez em quando eles estão interagindo ali, isso tem algo riquíssimo. Tá? Os recursos tecnológicos, então, para terminar com eles, eles são muito importantes. A gente precisa entender que todo recurso tecnológico educacional tem uma filosofia por detrás. Então, por exemplo, o Kahoot também, mas o Duolingo, por exemplo, ele está dizendo a intenção dele é o seguinte: através da repetição você vai aprender e de uma forma gamificada. Então essa é a filosofia dele. Então tudo isso vai ter filosofias. Então a gente precisa entender se vale a pena o nosso contexto debruçar sobre, escolher essa esse recurso tecnológico e talvez usar vários, né, ao invés de só um, justamente porque às vezes talvez não entra diretamente em conflito, mas às vezes se a gente só usa essa forma, né, esse recurso tecnológico, a gente está dizendo que é sempre dessa forma que precisa ser, não tem como pensar fora da caixinha, enfim, acho que me fiz entender, né? Você tem o Felicity Play, que é uma plataforma cristã de vídeos, de séries, então você consegue, através de storytelling, por exemplo, colocar ali e o personagem muitas vezes tem a idade, né, dos alunos, então isso cria uma identificação, começa uma discussão bem legal, então vale a pena procurar Feliz 7, 7 mesmo número, Feliz 7 Play. No YouTube você vai achar várias séries, né? Recomendo Fora de Série, recomendo Menos 10 a Vida Não É um Jogo. São esses, né? Tem outros também, mas vou ficar com esses aí que eu já trabalhei também. Tem o Kahoot, muito conhecido. Tem o Quizzes, que é similar, o roxinho que está aparecendo aí, que é similar, mas eu acredito que ele consegue trazer mais algumas coisas mais profundas, tá? O Edpuzzle, por exemplo, você quer que os alunos assistam um vídeo, só que você não quer que ele pule, que ele diz que assistiu, não assistiu, então você coloca nessa plataforma e você pode dizer para ele quando que as perguntas são lançadas, quando que as perguntas aparecem, e ele tem que responder. Se ele fecha a janela, o vídeo trava, entendeu? Então, para fazer, por exemplo, sala de aula invertida, ele é muito importante. O Metimeter que eu mencionei, assim, só pelo nome, em alguma aula aí que eu gravei, você faz perguntas e na mesma hora os alunos interagem através do seu smartphone, enfim, que aparece na tela imediatamente. Então, escolas que têm recursos, né, tecnológicos, acho que seria bem importante. O Canva, eu estou usando o Canva para gravar essa aula. O Canva tem várias formas, né, de ser usado. Eu gosto bastante de usar o quadro branco, onde eu crio um plano ali. Você entra no canva.com e digita ali quadro branco e você constrói uma estrutura e os alunos têm que entrar ali, e é bonito de ver assim todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, porque na projeção, né, do professor fica aparecendo, os alunos ficam vendo um outro trabalhando, né? E por último ali o chat GPT, procure, né, prompts, como que eu posso usar o chat GPT para a educação. Muitos estão preocupados aí, porque ele pode ser um baita Ctrl+C, Ctrl+V, o aluno não pensa, o aluno pode pedir para criar uma redação e não exercer essa capacidade, por exemplo. Mas você pode dizer assim, ó, simule que você é fulano de tal e eu vou discutir com você tal assunto, né? Então, procura na internet já coisas bem interessantes, né? O Padiless também pode ser usado como mural de oração, enfim. Não vai dar para falar sobre todos aí. Então, é importante você também, não só, eu vou aplicar algo tecnológico e vai dar tudo certo. Não, é importante você avaliar também, ter os feedbacks dos alunos e até mesmo você ter um senso crítico, né, sobre isso. A importância da natureza. Eu queria terminar com isso, né?
porque às vezes a gente se debruça tanto sobre os recursos tecnológicos, mas existe algo de cheio de tecnologia que é a própria natureza, que fala muito do nosso Criador. Aqui, eu não sei se vai passar, mas era um vídeo a respeito de você usando o quiz. São alunos meus do ano passado, eles estavam fazendo prova com consulta e em dupla. Poderia ser, eu disponibilizei isso. Eles estão usando o celular para uma prova. Estava assim uma sala de ensino médio, todo mundo concentrado fazendo a prova, porque usavam recursos de tecnológico. Então isso é bem interessante. Eu queria terminar então. Eles estão fazendo eu deixei eles bem à vontade também. E eles estão realizando, né? Consultando, eles fizeram a anotação, um está ajudando o outro, eles podem ver na mesma hora o feedback, quem está em primeiro, segundo, como você criar formas de recuperação, ou seja, ele errou, depois de muito tempo essa pergunta retorna, essa aluna está com a mochila aberta, relembrando aquilo que foi estudado, então isso é bem interessante. Mas eu queria terminar então falando da natureza. O que a gente fez, né? Pessoas do passado e do presente, né? Estudam a natureza, a gente sistematizou isso no ensino, a gente colocou no livro didático, de forma teórica para o aluno, e ele não tem contato com essa natureza, né? Existem coisas que, principalmente a criança, ela só vai aprender se ela vivenciar isso. Eu acredito muito que uma criança, um adolescente, depois, ele só vai entender realmente o que é equilíbrio se ele subir numa árvore, entendeu? A gente fala muito de equilíbrio, mas uma coisa é uma coisa boba, mas uma coisa está ligada à outra. E a gente fica assim, sempre em lugares que não são naturais. Então eu estou aqui numa sala de aula, não tem nada, a não sei eu mesmo que sou natural aqui. Não existe uma flor, não existe uma planta, e os alunos estão imersos nisso, né? Em algo muito em algo superficial, né? Que bom, o ser humano pode criar, transformar isso, mas e a natureza que pode nos ensinar muitas lições, falando do próprio Deus. E Ellen White diz, né, sobre que a gente deve ensinar a criança a observar parte na natureza, as claras evidências do pensamento de Deus para conosco. Veja como ele criou tudo para que pudesse atender a nossa necessidade, a nossa felicidade. Então, isso é uma coisa que a gente deve ensinar. Veja, se a gente não colocar essa criança na natureza, ela não vai aprender, ela vai crescer com limitações. Então, você pode usar, inclusive, recursos tecnológicos em meio à natureza. Você pode fazer um caça-tesouro em meio à natureza com QR Code, por exemplo. Né? Então, você está unindo aí tecnologia, está usando trabalho em grupo, enfim, uma série de coisas, pensando em estratégias, tudo isso construindo através dessa perspectiva, unindo a natureza, por exemplo, com recursos tecnológicos. Então, é vasto. E nessa aula, eu particularmente acho que gostei mais dessa aqui que é mais prática, né? Do que mais a teórica, ela é importante até para a gente entender sobre o ensino religioso, de onde nós viemos, para onde a gente quer chegar. Mas eu espero ter contribuído com a sua formação, que você possa se apaixonar muito pelos seus alunos, por essa disciplina, que pode ensinar tanto, e que me marcou, meu professor de ensino religioso me marcou muito, e por isso eu decidi ir para a área da educação. Hoje eu estou na parte universitária, educando pessoas que vão para a área da educação, então isso me deixa muito feliz. E que Deus te abençoe também, que você possa fazer diferença nessa disciplina tão singular, tão importante, junto com o contexto escolar, pode significar tanto agora e para a eternidade para os nossos alunos. Então, que Deus te abençoe. Esse é o meu contato se você precisar de alguma informação, trocar alguma ideia, alguma dúvida, fazer alguma parceria, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê. Então, quem sabe no próximo curso, eu espero também te conhecer pessoalmente. Que Deus te abençoe.